Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas de Bolso. Eu sou Marinela Mendes e estou aqui para conduzir esta conversa entre ti e o BPC. Sim, o Banco de Poupança e Crédito, este banco de capital estatal, um dos primeiros bancos comerciais da nossa praça, montou os microfones para uma conversa que se quer descontraída, descomplicada, sem formalidades nem burocracias. Por que um banco está a fazer um podcast? Primeiro, porque vivemos na era do conteúdo. Depois, porque as empresas, por maiores que sejam, precisam estar perto, ouvir as pessoas, os clientes e a comunidade. Esta é uma conversa sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre sonhos e a forma de os realizar. Serão os bancos o parceiro ideal para a concretização dos nossos sonhos? É isso que nós vamos querer saber. Nesta série de 6 episódios, com vários convidados dos mais diferentes backgrounds. Subscreve o canal, segue as nossas redes sociais e não percas um episódio. Para abordar esse tema, chamamos ao Conversas de Bolso 2 convidados bastante experientes nessa matéria. O primeiro de todos, PCE da BFA Gestão de Ativos, com um currículo de mais de 16 anos de experiência no mercado de capitais. Tem passagem por uma série de instituições nacionais e internacionais, tais como Citigroup, Morgan Stanley, e liderou a criação da nossa Bodiva como administrador executivo. No entanto, começou a sua vida como explicador e diz que, no primeiro mês do seu primeiro emprego, passou mais de 30 dias a tirar cafés e fotocópias. Seja muito bem-vindo, Dr. Rui Oliveira. Olá, muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Meu segundo convidado, e não menos importante, tem mais de 20 anos de banca, tendo feito carreira junto de bancos de cariz português, inglês, russo. Atualmente, PCA não executivo do BPC e PCA da Mundial Seguros. É professor há mais de 25 anos e tem passagem por diversas instituições, entre elas o Multiacavela e as universidades Independente, Metodista, Católica e também a Academia BAE. Aos 10 anos já era explicador, mas diz que o seu primeiro emprego foi como fotógrafo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Pinheiro de Macedo. Muito bem-vindo. Obrigado e bem-vindo, portanto, também a Marinela, que está aqui, que vai nos conduzir, bem como também o Rui Oliveira, de quem eu já conheço muitos anos, um jovem com muito potencial e talento, que já fez coisas acontecerem. Mas também, como se pretende uma conversa mais descontraída e informal, portanto, e até porque não tem esse título, portanto, pode chamar-me ou tratar-me por Cláudio Pinheiro. Boa. Esteja à vontade. Obrigada. Tá? Queremos exatamente isso. É uma conversa super descontraída em que as questões são feitas. Já removemos os doutores. Doutor Rui também, né? Epá, por favor. Então é Rui, é Cláudio, eu sou a Marinela e nós vamos à primeira perguntinha, que é já para quebrar o gelo. Vocês ainda sonham? E se sonham, se não tivessem onde estão, qual seria o negócio dos sonhos? Bom, eu posso começar. O negócio dos sonhos seria, eventualmente, continuar a minha carreira docente. Porque eu sou apaixonado por ensinar, por conduzir jovens, portanto, a se formarem, a terem depois um enquadramento, portanto, no mercado de trabalho, mas com os fundamentos e conhecimento, portanto, técnico, científico, académico necessário para isto. E daí o meu negócio, caso não fosse bancário e não seguisse essa carreira de gestor, seria eventualmente fazer um negócio no ramo, no setor da educação, né? Seja, portanto, ao nível de um colégio, ou mesmo ao nível de uma universidade. Sério? Portanto, sonhar, eu gosto de, portanto, sonhar alto, mas com a devida precaução. De facto, quando entramos no negócio, temos que dominar o negócio e dominar-nos, domina grande. Domina-se a começar, né, daquilo passo a passo, não é? Uma coisa mais pequena e, portanto, com o saber que eu já domino, porque até já tive funções na gestão escolar, e para mim não seria de todo novo. Boa. Novo seria montar toda a estrutura, não é? E ter a meu cargo, portanto, desde os manuais, a missão, a visão, os princípios com que seria
guindar a instituição e depois também a seleção e retenção do corpo docente, que é um desafio enorme para este negócio, manter quadros motivados, atrair os melhores talentos com muita experiência. De facto, a educação também requer essa experiência. É uma paixão, não apenas sem dúvida. outras áreas que requerem experiência. É preciso um professor Sim. autodidata, um professor que se supera a cada dia e um professor aberto a perceber as especificidades individuais de cada estudante ou de cada aluno. Portanto, e isto, reter esses quadros ou atraí-los, é de veras um desafio enorme para as instituições do setor de educação em Angola, quer privado, quer público. Um setor que é tão... Portanto, mais seria algo que eu gostaria de fazer com muita paixão e eu sei que faria muito bem. Adoro, deu para sentir, sim senhor, a paixão que tem pela docência. Rui, se não fosses quem tu és agora, teu sonho, teu negócio de sonho? Eu sou um sonhador. E se calhar dar-me aqui um espaço só para poder respirar um bocadinho, porque existe uma pessoa aqui entre nós que ele não sabe, mas vai passar a saber agora, que é uma pessoa que eu aspiro desde que eu o conheci, desde que passei a saber quem é esta pessoa. E este é mesmo o Cláudio. Porque o conheci há cerca de mais ou menos 15 anos, já vai. Hoje mesmo ao vir para aqui, comecei a fazer as contas. Sim, dá mais ou menos isto. Em que o conheci, era ainda estudante na altura. Também sou amante tanto da escola, do ambiente académico. Do ambiente todo académico, sim. E o facto de que ele também é, e ao mesmo tempo é uma pessoa hoje de grande referência no setor financeiro, mas na verdade, hoje para os que passaram a conhecê-lo hoje, mas ele já é referência para muitos de nós jovens, há muito tempo. Portanto, eu sou um deles, e em boa verdade és meu mentor, mas sem tu saberes. Uau! Pois nunca passaria pela minha cabeça. Momento! E então, quando recebi o convite, fiquei... Duas coisas aconteceram. Como perguntou o sonho, nunca irei imaginar que um dia estaria sentado como profissional frente de uma pessoa com quem eu aspiro. É daquelas coisas que raramente acontecem. É fechar o círculo, né? É quando a gente diz... Sim, então hoje já fiz no meu bucket list. Isso. Feito. Que bom, que bom. E então, sim, eu sou um sonhador e para responder depois à pergunta do que é que eu faria, eu não faria diferente, porque desde os meus 17 anos que eu decidi ser financeiro, tomei essa decisão. Não sabia, obviamente, exatamente aonde, mas tomei essa decisão. E tudo o resto que eu fiz, desde aquele momento até hoje, é para isto. Portanto, eu costumo dizer aos meus colegas que finanças, setor financeiro, não é um trabalho para mim. É efetivamente uma paixão. Eu faço porque gosto, eu respiro, gosto, leio. Aliás, no início, como disse, que era explicador de matemática financeira. Então sempre foi... Sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre isso. Obviamente, depois, ao longo dos anos, tu vais afinando a máquina sobre o que é que queres. Então, o que eu faço hoje é a realização, de facto, de um sonho meu. Agora, vou tendo mais sonhos, né? E espero continuar a concretizá-los. Perfeito. Porque essa conversa é também para sonhadores. São pessoas que estão no início, que estão nos teus 15 anos atrás e que precisam perceber com o que é que podem contar. Sim. E agora vou direto, assim, já a pé juntos, naquela pergunta, que é a pergunta que nos trouxe a todos aqui. Quando estamos na escola, quando estamos a fazer gestão financeira, o que é que nós aprendemos? A banca tem uma função clássica. Essa função é atuar como intermediário financeiro. Entre quem? Quem tem muito dinheiro e deposita, uma linguagem muito simples, e quem precisa desse dinheiro. Ambas as pessoas terão que pagar pelo custo do dinheiro, que são os juros. Portanto, se eu entreguei dinheiro ao banco, eu vou receber uma compensação financeira. E se eu pedi
eu vou pagar juros, eu vou pagar pelo serviço da dívida. Como é que vocês avaliam o atual cenário de acesso ao financiamento de pequenas e médias empresas em Angola? Eu vou atirar sempre a pergunta e vocês primeiro. Não, mas eu queria ouvir aqui o Cláudio, por favor. O Cláudio mandar para o Rui. O Rui, eu vou pedir ao Rui que me permita dar o pontapé de saída sobre esse tema. Bom, captar poupanças e canalizar essas poupanças para investimento é um exercício que a banca tem feito, mas entre esse intermédio, tanto há vários cenários, contextos, limites, restrições. Em primeiro, tem que se perceber o contexto econômico. Podemos estar num ciclo econômico de estabilidade macroeconômica, e estabilidade aqui é entendido como tendo preços controlados, ou seja, não controlados no domínio do que o Estado controla, mas sim que haja estabilidade por parte dos agentes econômicos quando temos, portanto, um nível de produção, de oferta de bens e serviços, que corresponda mais ou menos à procura por bens e serviços. E aí teremos, portanto, não haverá desequilíbrios e aí teremos alguma estabilidade que no final do dia vai também impactar sobre os preços na economia. E quando impacta sobre os preços na economia, estamos a falar que afeta diretamente ao índice de preços no consumidor, portanto, a inflação. E quando temos uma inflação controlada ou em níveis, de, por exemplo, um dígito, de que já foi o sonho do executivo, de todos os agentes económicos, de nós bancários, de conseguirmos trazer os fundamentos de uma economia em que o setor real e o setor monetário e financeiro conseguissem, portanto, essa estabilidade no longo prazo da moeda nacional, dos preços, e aí estamos a dizer que estaríamos num contexto do melhor que pudesse existir para propiciar que a banca pudesse cumprir o seu papel sem grandes constrangimentos com fatores externos. Certíssimo. E um dos fatores externos tem a ver com, portanto, a estabilidade macroeconómica, tem a ver com o funcionamento do mercado cambial e do mercado monetário. Essencialmente, a banca atua sobre esses mercados. E claro que o Banco Central é o banco regulador e quando está num determinado contexto, aplica os instrumentos de política monetária que acabam por contrair a oferta monetária para poder ajustar a um nível da atividade econômica em contexto de baixa da produção, de abrandamento na importação, porque há um hiato depois na oferta de bens a nível interno, afeta a despesa interna dos agentes econômicos, quer famílias, quer empresas, e aí teremos então um desajuste da oferta monetária. Como isto está desajustado, e num cenário desses pode ser um contexto em que teremos uma derrapagem assinalável da taxa de inflação, e aí é preciso conter que este impacto de um aumento na taxa de inflação não seja aquela proibitiva, a partir do ponto, a partir do qual, portanto, não há poupanças, ou seja, o valor do dinheiro é tal que não cumpre uma das suas funções primordiais. Quando fizemos a independência em 75, portanto, criou-se a moeda nacional.
ok? Que é identidade nossa, angolana. Por outro lado, é o meio de pagamento, é o instrumento de pagamento, é a unidade de conta para os quais todos os bens e os preços são referidos nesta unidade monetária que é o Kwanza. E aí, portanto, era esperado que se conseguisse, não é? Portanto, ter esta moeda preservado o seu valor no médio e longo prazo. Ou que a volatilidade do seu valor fosse menor. Okay? Uma volatilidade, okay, do valor face às outras moedas, okay, acaba por conferir à moeda, okay, um papel redutor para o cumprimento da sua função de reserva de valor. Okay? E então, como a reserva de valor não está lá, o que acontece é que as poupanças também acabam por, ou o desafio de atrair, reter poupança e até fazer poupança para os agentes econômicos é um grande desafio. Se não há poupanças dentro do setor bancário, então a banca também está desprovida de recursos suficientes para alocar sob a forma de crédito. Percebe-me? Por um lado. Por outro lado, os agentes econômicos, pelo facto de estarem a ter perdas desse poder de compra, elas utilizam mais a moeda para outra função que ela também cumpre. Qual é a outra função? É transacional. Portanto, é comprar e vender. Quer dizer, a moeda torna-se como que uma batata quente nas mãos, em que queremos todos nos desfazer. Portanto, procuramos formas de conter, de evitar ou mitigar o efeito da perda do poder de compra. Se é continuado, então eu tenho que travar. E como é que eu travo? Vou à procura de ativos. Daí que o RUI é outro pilar do sistema financeiro que também possam atuar em coordenação ou nesses períodos, ok? Para poderem ter produtos que possam satisfazer outro tipo de produtos cambial, que não o crédito propriamente. Que não o crédito propriamente, ou seja, vai via mercado de capitais, certo, para se poderem financiar, por exemplo. É uma alternativa. Porque o nosso sistema financeiro aqui é bank-based. Portanto, não é o driver do sistema financeiro, é o bancário, não é o mercado de capitais. Certo. Noutras latitudes, as empresas, por exemplo, pequenas, médias e grandes empresas, elas financiam-se, portanto, maioritariamente, a fonte de financiamento é no mercado de capitais. A abertura do capital a outros investidores, a abertura do capital, portanto, a bolsa de valores, é a fonte essencialmente que responde para as necessidades financeiras das empresas, quer elas sejam pequenas, médias e grandes. Não, mas isto, portanto, ninguém cria isto. Claro. Portanto, é como se fundam os países, okay, os modelos econômicos implementados ou seguidos, okay, que acabam por exemplo, a América seguiu logo o liberalismo. Okay? Portanto, e já estamos a dizer de século XVIII, XIX, okay? Se mesmo século XVII, XVIII, portanto, em que começam já, okay, com o laissez-faire, mais ou menos assim. Portanto, o liberalismo é que guindou a América e mesmo até países europeus, okay, a uma estrutura do sistema financeiro tal conforme hoje é conhecido. Okay? As coisas não vêm do nada, não é? Se o modelo político seguido, e nós seguimos aqui um modelo político, okay, em que não coexistia a iniciativa privada, o setor privado, a propriedade privada, a iniciativa privada, quando o país tornou-se independente, okay, foi seguido este modelo econômico dentro da Constituição inicial, okay, nós não queríamos político, ok, sistema de um partido porque nós queríamos falar isso depois. Não queríamos que fosse até aí porque queríamos falar depois. Então, mas, para dizer-lhe que é preciso olhar, assim de forma resumida, certo, porque é preciso entender os fundamentos. Certíssimo. Se não se entende os fundamentos, por que em determinados momentos a banca é menos propensa a financiar? Okay? Então,
podemos fazer juízos de valor, ok, enviesados. Como se fosse uma questão de vontade da banca Pois. e não sobre uma E questão é toda preciso- macroeconómica. E é preciso entender os ciclos. Reparamos que, por exemplo, no ciclo, o boom que nós tivemos, aí para os anos 2003, 4, 5, quando atraímos investimento e financiamento da China, por exemplo. Okay? O que nós assistimos foi que a banca, okay, o contexto macroeconómico, os equilíbrios macroeconómicos lá estavam, havia uma atividade econômica crescente, okay? Tínhamos uma população provavelmente à volta dos 12, 15 milhões, okay? Porque em 2014 acabamos por fazer o primeiro censo, ou o censo de 2014 apontava para 25 milhões. Isto quer dizer que 10 anos antes estaríamos, portanto, em torno de 10, 12 milhões. E Luanda não tinha sequer, ok, 9 milhões. E hoje tem muito mais. Portanto, então, estamos a falar da dimensão da população, estamos a falar de um cenário também externo favorável, e isso é preciso ficar claro. Portanto, mais uma vez, o contexto Muito bem. onde a banca opera, onde os agentes econômicos como nós operamos. O nosso mercado de consumo é essencialmente aqui. Okay? Portanto, agora e é importante... parte de vários tipos de extratos, aqueles que têm um rendimento mais baixo, aqueles que têm um rendimento médio e médio-alto, os que se chama da classe média, que também num contexto macro, esta classe acaba por desaparecer. Okay? Precisamos perceber isto. Okay? E depois temos outra classe. E aí temos vários mercados. Temos um mercado mais informal, mas é o nosso mercado de consumo. Maior. Okay? E é o maior do consumo. Exatamente. Então, é feito aqui e é preciso enquadrá-lo ou contextualizar. Portanto, naquele cenário, um ciclo econômico, okay, de expansão que nós tivemos, Estabilidade. Okay, e de estabilidade, que permitiu estabilidade, precisamos perceber que o modelo também seguido econômico era atrelado no petróleo, que até hoje, apesar de termos já uma indicação clara da participação dos outros setores no PIB, e nas receitas fiscais, okay? Apesar dos outros setores contribuírem hoje muito mais do que no início, o setor petrolífero foi o que sempre... Não quero também entrar por aí foi ainda. o grande que avançou. Não vou entrar por aí. Exato. Não vamos entrar por aí. Pois. O que vamos dizer é que na altura tínhamos um cenário favorável que era o preço do petróleo. Perfeito. E também a produção petrolífera, com a descoberta de novos campos, de novos poços licenciados, okay? De algumas empresas, como é o caso da Eni, que entra um bocado mais lá para frente, okay? Mais tarde em relação às outras operadoras estrangeiras, e tivemos um nível de produção maior, portanto, um preço do petróleo que estava situado acima dos $100 e que ficamos ali quase uma década. Esse era o contexto. Exatamente. E nesse contexto os bancos financiaram muito a economia. E não se pode pedir à banca que fora desse contexto tenha um papel que não consegue ter. Portanto, passamos agora aqui... O mesmo papel. O mesmo papel na mesma dimensão, certo. Da mesma forma. Certíssimo. Nos mesmos montantes. Contextos importam para que se possa exigir a cada um, né, o que é devido. Passando agora para o Rui. Enquanto soluções alternativas, mercado de capitais, etc. Como podem as pequenas empresas agir nesse contexto? O Cláudio apresentou aqui um contexto que espero que nós possamos transmitir esse contexto para vários pontos deste nosso país. Porque em vários momentos a banca é levada ao juízo isso, né? A banca não financia. Não é verdade. Portanto, aí há nuances que é importante, de facto, levantar-se. E o contexto é importantíssimo. Tanto que, a partir do momento que o contexto tornou-se mais favorável, começou-se a pensar, como país, bom, mas então, como é que nós podemos encontrar estas fontes alternativas? Exatamente. E é aí que nasce o mercado de capitais, ou começa a nascer. Damos os primeiros passos no mercado de capitais. E se quisermos até ser justos, hoje também já começamos a receber uma pressão no mercado de capitais, porque não temos bolsa. E nos esquecemos que também estamos a dar os primeiros passos. A nossa bolsa de valores, como bolsa completa, só nasceu há mais ou menos
um ano e pouco, 2 anos, se quisermos. Porque antes disso, a Bolsa de Valores, a Bodiva, negociava, transacionava em mercado secundário, Certo. um mercado que já existia, que era a venda e compra de títulos Tesouro. do Tesouro. O que nós, na altura, digo nós, porque eu fiz parte desta equipa, Mercado de dívida e soberana. mercado de dívida né? soberana. Não, Exatamente, nem nem é Garantia de corporativa, Estado, totalmente. mesmo totalmente soberana. A nossa equipa, a única coisa que nós percebemos é, bom, nós precisamos de dinamizar aqui isto. Então era utilizar o mecanismo da Bolsa como o processo de descoberta de preço. Efetivamente o que a gente acabou por fazer é isso. Eu sei que se calhar meus colegas vão se chatear, vão dizer, pá, mas tu simplificaste isso, como se fosse a coisa mais simples, mas efetivamente é isso que a gente fez, é a descoberta de preço. De repente, para se poder fazer compras de títulos ou venda de títulos, alguém tinha que colocar o preço, a outra parte do outro lado ia olhar para o preço, ia dizer concordo ou não concordo com aquele preço e assim casam. É assim como nasce Entre um as comprador e um operações. vendedor diretamente. Exatamente. Atenção, diretamente. Exatamente. Portanto, depois, anos mais tarde, é que nós começamos a introduzir outros ativos, outras classes de ativos e instrumentos no mercado de capitais. Nós fomos a primeira sociedade que abrimos o mercado de fundos de investimentos, portanto, na Bolsa, onde um fundo de investimento podia ser transacionado por todos os angolanos por via da Bolsa. E depois começaram a vir outros instrumentos também, como hoje já temos as ações. Exatamente. Mas é importante também, novamente, vermos o contexto. E por isso é que eu estava aqui a prestar muita atenção ao que o Cláudio estava a dizer. Porque em outros mercados, um exemplo claro é o Egito, que acabou por claro, então vou utilizar também como exemplo. O Egito. Porque o mercado de capitais no Egito já é mais... Maduro? Tem mais vigor conosco, já tem algum movimento. Mas também por um contexto muito simples. Eles já liberalizaram a sua economia, pelo menos mais do que a nossa. Em vários momentos. Eles fizeram um movimento interessante sobre a liberalização da sua moeda, em que nós acabamos certamente também fazer, porque eles tinham um problema terrível também sobre a escassez de divisas. Abriram a conta capital. capital. Que é um trabalho que nós ainda também precisamos de fazer, que ainda não fizemos esse outro passo, que é a conta capital, que é a tal chamada conta capital, que é o que permite que fluxos de capitais, ou se quisermos falar em termos mais terra-terra, o dinheiro entra e sai de forma livre, vamos dizer assim. Acontece que naquele mercado, portanto, é maior que o nosso, já tem mais alguns anos, portanto já existem empresas que vão cotar-se em bolsa. No nosso também já existe, mas já vou chegar a dizer a diferença. A diferença é que ali são empresas pura e dura privadas que decidiram que se vão financiar por via da bolsa. E por outro lado, o pequeno empreendedor também é financiado por via de fundos de investimento, ou seja, sociedades gestoras como a nossa, que financiam ou investem nesses pequenos investidores, que são chamados, ou pequenos empreendedores, que são os tais chamados Private Equity e Venture Capital. E que investem nas hoje famosas, digo famosas porque hoje já se fala muito em Angola, das startups. Mas novamente pegando no contexto, em Angola o mercado de capitais nasce da soberania, porque os títulos soberanos começam-se a transacionar, mas não mudamos o ponto, porque agora as ações que estão a ser transacionadas também por via está a ser impulsionado pelo Estado. Exatamente. Porque o Estado são empresas públicas que estão a entrar para o mercado. E na perspectiva da privatização. Ainda mais, Exatamente. ou seja, não é puro e duro uma empresa que diz eu preciso de ir-me financiar. É o Estado que diz portanto, quero-me desfazer deste ativo, mas vou fazê-lo impulsionando o mercado de capitais, porque atenção, ele podia não fazer isso.
Sei que já a gente às vezes fala muito, mas eu podia. Tal como no setor bancário, o sistema Sim. de pagamentos, Exatamente. Mas a ao nível- modernização do sistema nós- de pagamentos com a Exatamente. IMIs, o Estado também teve esse papel. Certo. Exatamente. Portanto, o BNA Exatamente. teve aqui um papel fundamental Exatamente. para aquilo que hoje conhecemos, Exatamente. como conhecemos, o sistema de pagamentos angolano bastante Exatamente. modernizado e quase sem muito a dever a outros mercados. É tal como também o Exatamente. mercado de capitais. Exatamente. O Estado percebeu que devia fazer caminho, então é ele a promover, Sim. portanto, com os seus próprios ativos, com o processo de privatização e a abertura do capital das empresas públicas em bolsa, ok, que permite depois aqui traçar, ok, uma curva de aprendizagem Sim. e um sinal de motivação para o setor privado. Mas é também onde se até encontram as hoje várias o mais empresas, né? rentável, ou seja, Não, mas- continua a ser muito mais rentável Não. investir em Não, obrigações do Tesouro, Não. investir é muito mais seguro, Há conseguimos... uma percepção do risco. O Cláudio também levantou esse tema. Uhum. A percepção do risco é importante. Porque uma coisa é o risco real de eu pegar nos meus kwanzas e investir numa empresa pequena, Que eu não sei direito. não é? Outra coisa é pegar e vou investir numa empresa que é detida pelo Estado, que está agora no processo de privatização. Uhum. Mas o risco, Ou, por exemplo, Destas uma empresa duas- muito bem gerida, né? ou de uma empresa Com bem gerida. todos os Sim. detalhes, né, que se consiga perceber, Sim. ok, que riscos é que estamos a correr para Sim. podermos Então, A mas percepção então- de risco ou seja, destas duas comprar aquelas empresas, ações. a percepção de risco destas duas empresas depende especificamente de quem está a colocar o capital. Então, Ou aí seja, o entramos, Rui tem uma percepção de risco diferente do Cláudio, Sim. da Marinela. Marinela, desculpa. Faz mal. Portanto, dizer que, e voltando aqui ao exemplo do Egito, que fez um caminho particularmente um bocadinho diferente, em que os empreendedores, na verdade, decidiram, nós vamos Atrás. tomar esse risco. E aqui eu vou dar a mão à palmatória, ou se calhar passar a responsabilidade dos nossos empreendedores. Porque é fácil apontar para a banca não financia. Mas nós temos que nos recordar que quem move, tal como também falamos muito, o Estado não faz. E não é bem verdade, porque se quisermos só olhar para este exemplo claro, que é o motor do setor financeiro, e conseguimos perceber que quem está, na verdade, a empreender é o Estado. O Estado angolano é um Estado empreendedor. Existe uma escritora que chama-se Mariana Mazzucato, em que ela, de verdade, fala de entrepreneurial state, em que faz-me muito recordar o nosso Estado. O Estado angolano tem uma Um força. músculo muito grande dentro da economia. Portanto, é importante agora nós invertermos o papel sobre qual é, efetivamente, o motor da nossa economia. Vamos continuar à espera que o Estado tome os primeiros passos ou vamos nós, empreendedores, puxar para isso acontecer? O mercado de capitais deve ser também um motor para o crescimento do nosso país. Mas só vai ser possível se os nossos empreendedores forem ousados. Foi a palavra que foi utilizada aqui pelo Cláudio. E é verdade. Tem que ser ousados. Rui. E ousados significa correr risco. Significa que se eu vou tirar do meu bolso para poder abrir aquela lanchonete, pode não correr bem. E eu tenho que estar preparado para não correr bem. E depois, do outro lado, há o outro processo de empreendedorismo em que tem aqueles que investem naquela pessoa que está a colocar o seu risco de abrir aquela lanchonete. E como estamos É um aqui ciclo. a ser vistos, né? E temos o Estado, temos a banca, temos as questões macroeconómicas e temos o empresário. Então, dada a vossa experiência, e agora ia diretamente para o Rui, quais são então os erros? Porque quando nós ouvimos que há uma parte que é dos empresários que não estão preparados ou que não se conseguem posicionar de uma maneira madura num mercado que quer oferecer diferentes soluções, quais são então esses erros, os maiores erros que os empresários angolanos cometem e que os afastam da possibilidade de acederem a essas ferramentas, a esses recursos financeiros? O que é que os empresários não estão a fazer corretamente? Ou o que é que eles devem fazer melhor? Eu não vou ser o guru e dizer o que é que os empresários estão a fazer de certo ou errado. O que eu vou dizer é daquilo que nós,
conseguimos no dia a dia, hoje, avaliar. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que querem as coisas bem feitinhas, sem suor, sem o trabalho. E existem aquelas pessoas que correm atrás para as coisas acontecerem. A BFA Gestão de Ativos surgiu também para tirar e perceber mais uma vez o contexto e, portanto, nós tivemos um foco durante muito tempo nos investimentos, nos títulos de dívida pública, para surgir aqui como uma fonte de democratização do mercado de capitais. Porque é isso que a gente faz, na verdade, porque cada investidor nos meus fundos investe com 100 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, tem a possibilidade de comprar uma unidade de participação e que este fundo investe em vários instrumentos que existem no nosso mercado hoje. Mas há 4 anos atrás, mais ou menos, nós decidimos ser ousados e decidimos montar um fundo de investimento que fosse investir em pequenas e médias empresas. Boa. Este fundo chama-se Fundo Kimbo. E digo ousado porque nós tivemos que convencer os nossos acionistas e hoje continuamos a convencer investidores também de que esta é a aposta. E a aposta que nós estamos a fazer com o Fundo Kimbo é que existem empreendedores, que são aqueles os outros que eu disse, que trabalham, que têm o suor, que têm sonhos, mas sonhos com Palpáveis, reais. coisas reais. E são estes empreendedores que a nossa economia precisa. Precisa disto. Não significa dizer que eles não vão falhar. Atenção, que isto também é um problema que eu diria que nós encontramos muito. Ser averso ao risco significa que eu tenho receios de errar. E eu não posso ter receios de errar como empreendedor. Eu tenho que conhecer os meus riscos. Eu costumo dizer à minha equipa, não basta apenas dizer, isto tem muito risco. Não é isso. Tem que quantificar. Exatamente. Perceber. E digo, a nós pagam-nos, os nossos investidores colocam os seus capitais connosco, porque o que eles querem de nós é competência. Competência para gerir os riscos, quantificar estes riscos e assim assumir que com os riscos que se vai tomar, na verdade não vão ser maiores com os rendimentos e que a gente vai poder gerar a tomar aquele risco específico. Portanto, eu diria que... Então, o Fundo Kimbo é uma dessas soluções aberta a empreendedores, a empresários, correto, com, vamos assim dizer, projetos reais, palpáveis, necessidades que serão, né, que irão suprir, projetos que irão suprir necessidades reais do povo, das pessoas. Necessidades reais, isso é uma nota importante, porque várias vezes a gente encontra projetos que não vão suprir nada que de não especial. que não são efetivamente, são projetos interessantes talvez, mas não para o nosso contexto. Portanto, é importante que a gente saiba onde é que vive, né? Fundos e para quem como é o que estamos a Kimbo vender. vão substituir o que nós chamamos os tios investidores. É para isso que eles servem, para que nós possamos apresentar a um grupo de investidores, em vez de irmos apenas aquelas 2, 3 pessoas conhecidas que de alguma maneira distribuem risco, distribuem... Né? O Fundo Kimbo vai institucionalizar isso que acabou de dizer. Exatamente. É esse o objetivo. Poder captar. E é servir como ferramenta complementar ao BPC. Muito bancos bem. como o BPC. Já vou lá. É esse o objetivo. Porque nós não conseguimos fazer o que o BPC faz. Nós somos uma ferramenta complementar. Certo. E o que tem que existir é mais ferramentas como estas. Porque existem limites prudenciais, limites fiduciários. Cláudio levantou aqui várias coisas. Atenção. Portanto, em que nós, enquanto fundos de investimento, não temos. E, portanto, nós viemos para aquela outra parte do negócio, do setor financeiro, do ecossistema, onde a banca não consegue fazê-lo. Então, nós entramos como um serviço complementar. Muito bem. Tenho mais uma questão, porque nem tudo é sobre apoio financeiro, a verdade é mesma, não? Não. Gostaria de falar sobre a mesma. Desculpa. Ai, a mesma peço desculpa, é estava a no mandar. métier bancário. É verdade. E Peço desculpa. eu posso dizer aí algumas questões, alguns fatores inibidores, limitadores e no contexto atual. Nunca podemos perder o contexto. Certo. Estamos num contexto macroeconómico
ok? Que exige prudência, mesmo até o nível de endividamento. Que nós também, enquanto bancários, temos que nos preocupar e afinar prudencialmente sobre os níveis de endividamento das empresas e das famílias. Este é um ponto. Com uma alavancagem bastante excessiva para aquilo que é a capacidade da empresa, pode acabar por ter aqui um efeito dominó, inclusive para a banca. Aliás, o cenário macro vivido, e praticamente há 10 anos, digamos desde 2014, 15, estamos exatamente em 2025, estamos com graves dificuldades em que se olha, por exemplo, para o indicador que é o rácio de crédito vencido, de incumprimento. Portanto, anda ligeiramente acima dos 20%, e 20% este indicador do setor sinaliza para uma perda da qualidade dos ativos. Ou seja, é um indicador de que provavelmente os bancos, primeiro é que têm que registrar custos. E as margens para os proprietários do capital, os acionistas, baixam. Aliás, se reparar, a maior parte dos bancos tem os resultados tímidos, a maior parte deles, nos últimos 3, 4 anos. Os primeiros anos desta crise aguentaram-se perfeitamente bem, em níveis de rentabilidade mais ou menos os históricos, mas nos últimos 5 anos percebemos que, primeiro, bancos que não conseguiram honrar com o mínimo de capital, lhes foi retirada a licença. E é preciso perceber isso. Portanto, num cenário que tínhamos pouco mais de 24 bancos, passamos a ter agora 21 bancos. Okay? Depois, com as últimas aquisições do Access Bank, ficamos aí com cerca de 21 bancos. Mas há bancos que, por não cumprirem os mínimos do capital mínimo exigido, portanto, lhes foi retirada a licença e deixaram de operar. Outros também estão mais ou menos numa espécie de gestão muito prudente e micro, para que não se demande capital dos seus proprietários a injetar, ok? Porque, por via da fraca qualidade do crédito, ou a degradação gradual da qualidade desse crédito concedido há anos atrás, ok? Não vai impactar, okay, sobre os fundos próprios ou sobre o capital do banco e sobre a razoabilidade que somos obrigados a manter, ok? Tanto mais que, se reparar, temos cerca de 8 ou 10 bancos de importância sistémica e esses têm requisitos de capital muito maiores em termos de, não de capital, mas de razoabilidade, ao nível do SREP, em que é exigido 17, 18, 19%. Okay? E 19% de uma razoabilidade regulamentar. Isto quer dizer que é preciso selecionar, okay, a carteira de crédito, okay, de clientes e afinar e ter melhor controle sobre o processo de análise, de avaliação e de aprovação do crédito. Além de que também a própria banca é limitada a uma só operação, uma única entidade, a 25% dos seus capitais. Logo, se os capitais estão a cair, estão a reduzir, os capitais ou fundos próprios da banca estão a reduzir, também, por sua vez, o limite regulamentar que se mantém em 25% por operação ou por cliente, também é claro que começa a reduzir. Este é um dado. O outro dado também são as especificidades em cada setor. E temos graves problemas ainda e limitações da banca em não se especializar. E quando digo se especializar, é entender o negócio dos vários setores. Veja, por exemplo, que criou-se, na altura, para a quase banca, a totalidade dos bancos angolanos, alteraram a sua estrutura organizacional para acomodar uma unidade vocacionada ou dedicada ao setor petrolífero, oil and gas. Bonitinho, mas, se formos a perceber, o oil and gas nessas unidades, a maior parte não está especializada nesses quadros. Precisa-se de formação. Porque entender uma operação petrolífera downstream ou upstream, okay, mesmo sendo só apenas service providers,
Exige... É preciso perceber o negócio para poder, quando estiver diante do projeto, eu conseguir, enquanto analista de risco, poder fazer as questões, poder confrontar o proprietário ou promotor daquele projeto que é dado a financiar, para poder então recolher o máximo de informação para apreender, capturar todo o risco daquele projeto. E depois acabar por orientar a decisão com base na análise crítica. Uma análise crítica como é que é feita? Só é feita com base em conhecimento. Se não o conhecimento do setor, do negócio, okay? Ou por via de uma unidade, ou por via de consultores externos, porque vai depender do modelo que se pretende. Bancos A que preferiram ter na sua estrutura organizacional unidades vocacionadas a atendimento do setor oil and gas. Muito bem, podiam outros fazê-lo por via de consultoria, prestadores de serviço, que entendessem do métier, entendessem do negócio do setor petrolífero, okay? Para poder então ter as suas análises mais elaboradas, mais correspondentes aos anseios de quem vai pedir financiamento para aquele projeto. A mesma coisa se vai aplicar no âmbito da diversificação da economia, no âmbito do aviso 10, do aviso 9. É preciso que a banca, já que temos até este outro elemento fundamental, que o regulador colocou à disposição, num contexto macro como estamos a viver, ok, vamos lá às reservas obrigatórias, que é um instrumento que acaba por afinar e de alguma forma gerir melhor a liquidez no sistema bancário, face, portanto, ao declínio na produção e na atividade económica. Então, a partir das reservas que os bancos têm obrigatórias nos bancos, permite-lhes então usar esta parte em reserva que não rende, okay, juros, okay, não está a ser rentabilizado e imobilizado, para alocar. Mas para alocar, mesmo fazendo uso este recurso, esse expediente administrativo e regulamentar, okay, os bancos têm que estar preparados para perceber, por exemplo, no domínio de um aviário, um projeto avícola, okay, é preciso perceber, okay, como é que aquela gestão, aquele conhecimento de quem vai fazer o negócio, mas também de quem vai aprovar o projeto. Qual é o processo todo que aquilo existe para dar, enfim... Okay, como é que do ovo vai resultar, okay, a criação de um pinto, que depois vai dar a galinha, que depois vai até a outro extremo, okay, que depois de criado, okay, o corte e depois o tratamento, depois temos as pragas, temos o veterinário, quer dizer, é preciso perceber toda esta cadeia de valor e que no final do dia vamos ter, não é, depois do aviário, ok, o mercado em que se vai distribuir isto. E quem está a analisar um projeto de um aviário tem que perceber o ciclo de vida, ok, o negócio em si de um aviário. A mesma coisa se aplica a qualquer outro setor, como por exemplo o agroindustrial. Portanto, ok, é necessário de facto 10 tratores ou apenas 5 para 5 hectares. Okay? Qual é a produtividade? A produtividade de 5 hectares face à produtividade de 10 hectares é a mesma. Como é que se tem? Tenho estes indicadores. Ok, está mesmo a ser uma produtividade que corresponde de facto a esta dimensão do crédito, por um lado. O crédito por não outro produtivo lado, também é a falta de especialização Pois. dos financeiros, exatamente, dos é mesmo bancos. essa especialização. Então, a seguir, como é que tu, o analista, aquele que é o gestor que vai tomar a decisão, percebe, não é, que a dada altura, por exemplo, lhe estão a falar de um fertilizante, o próprio promotor do projeto está a usar um fertilizante que afinal já é um fertilizante que não se usa, não é o mais adequado para aquele solo. Ou um solo que é bastante ácido, qual é o tipo de fertilizante que deve ser usado? Mas o promotor já lhe está a colocar um outro tipo de fertilizante que é desnecessário e é muito mais caro, por exemplo, relativamente a outro tipo de fertilizante para um tipo de solo. E ele não conhece o solo, para começar, não conhece, portanto, a capacidade, ou seja, as características da semente, okay? Nem conhece também o processo de sementes melhoradas, por exemplo, okay? E estamos a falar em que é um projeto que entra para o banco,
mas o banco não tem capacidade de avaliá-lo com o conhecimento técnico, com o rigor que se pretende, para que o banco consiga ter, ok, a certeza de que os riscos são conhecidos e os mitigadores que vão aplicar, quer o promotor, quer o banco, poderá exigir, porque não pode-se exigir, E, portanto, ok, a um promotor aquilo que não faz sentido para o negócio do promotor. e, portanto, por exemplo, quando falha também tem a ver com essa falta de especialização do próprio banco. Agora, há uma crítica que se faz e que se faz muito, que é, quando vamos analisar o crédito todo que correu mal, nós também percebemos que ele estava um bocadinho concentrado e que as pequenas, que eu estou sempre aqui a puxar para as pequeninas, ok? Para as pequenas, médias empresas, este empreendedor, exatamente, este empreendedor que está com o seu sonho e quer crescer. Porque um aviário pode ser pequeno. Exatamente, com exatamente. 10, 15 galinhas. Quando vamos analisar o pior crédito, aquele que derrubou, vamos assim dizer, o sistema e que fez com que quase que se fechasse as torneiras, não está concentrado nessa base, estava mais concentrado acima. Portanto, esta falta de esperança que se sente enquanto empreendedores e que foi aqui muito bem explicada, que não é assunto de uma instituição só, tem a ver com todo um sistema e com todo um contexto, é preciso que nós possamos sair daqui dando uma esperança. Né? Estamos nessa fase. Conhecemos todos os problemas. A esperança já lá vai. Conhecemos os problemas, mas é preciso dizer o que é que se pode fazer, o que é que se fez de errado. É o tema das garantias, é o tema da organização das empresas, é o tema da própria especialização de quem está dentro do sistema financeiro, que tem que perceber melhor aquilo que está a fazer e até ajudar aquele empreendedor a ir por um caminho honesto. Não são 10 tratores, basta 12 e depois de 2 vamos ver como é que te comportas. Como é que se faz para nós termos uma esperança? Ou o sistema financeiro como um todo não está dirigido Tocou num ponto fundamental. A estas empresas? Tocou num ponto fundamental. Organização. Quem está no negócio tem que ter fundamentalmente 2 a 3, ok? O promotor ou o gestor tem que ter pelo menos 3 questões fundamentais. Organização. 1. Organização. 2. Disciplina. Disciplina. E 3, portanto, compromisso. Responsabilidade. Se esses 3 elementos lá estiverem, e aliás, temos bons projetos, bons gestores e pequenos empreendedores que são de facto um exemplo, mas são muito poucos. Por que aqueles são bem-sucedidos? Simples. A organização está lá. E quando eu falo de organização, não estamos a falar de um sistema completo de organização em que vamos exigir um software, um contabilista, a contabilidade organizada. Não, porque estamos a falar de pequenos e médias empresas, ok? Pequenos negócios. Pequenos negócios têm que ter organização. Portanto, e vou dar um exemplo sobre organização. Muito simples. Se não conseguimos separar o próprio dono do negócio, não consegue controlar as receitas, porque ele é que faz a produção, ele é que faz a venda, ele é que faz a negociação, ele é que faz um conjunto de coisas, é muito difícil este empreendedor conseguir transmitir confiança ao ponto em que aquelas receitas que ele gera, primeiro é que todas as receitas ele controla, ele apropria e não há perdas, não há prejuízos. Nós também temos históricos que, por exemplo, os pequenos empreendedores começam com familiares e amigos. E uma confiança excessiva tal que, por vezes, acaba por ter perdas por falta de um controle. Porque o facto de colocarmos um amigo, um parente ou um familiar no nosso negócio não implica necessariamente que temos que descurar um aspecto fundamental, que é o controle. Controle organizacional. Se eu não controlo o caixa, onde tenho as receitas, não controlo o stock, onde tenho o resto que eu comprei para que amanhã continue a produzir, okay? Porque há desvios, okay? É muito difícil transmitir a um banco que de facto tu vais continuar a produzir naquelas quantidades, vais ter capacidade para produzir muito mais, também ao mesmo tempo tens capacidade para controlar as receitas todas e ainda dirigir essa parte das receitas ao banco. E é preciso organização. Claro. E temos vários exemplos. O empreendedor polvo não consegue convencer o banco. Não percebi. O empreendedor polvo, aquele homem que faz tudo, que tem os tentáculos em tudo, não consegue. E o que acontece àquele empreendedor, presumo que talvez seja na disciplina, mas aquele que controla
Mas ele também é o próprio que não consegue discernir o que é receitas de dividendos. Usa tudo como... Pois, Caiu há vários hoje, exemplos. como é o que nós gostamos de dizer? Chapa faz, chapa gasta, né? Sim, chapa ganha, chapa Chapa gasta. ganha, chapa gasta. Vou-me mimar. Então vê as receitas e ele acha que aquela receita ele tem que se apropriar das receitas. E isso também é um problema. Pois, esta parte é que joga com a disciplina, A disciplina. que eu dizia. Portanto, o desvio de finalidade, o que é? Ok? O risco moral. Portanto, em que o empreendedor recebe o crédito para aquela finalidade. Mas depois ele já põe-se a derivar. Ele apresenta um plano ao banco, um projeto específico, okay? Vai comprar uma carrinha ou uma viatura. Esta viatura não é topo de gama. Exato. Portanto, então quem vai vender, tu precisas de uma carrinha para começar as tuas vendas, não tens um meio de transporte. Não faz sentido eu encontrar na primeira visita Certo. e questionar, por exemplo, o banco e ver lá, tem lá um carro, um Range Rover. Exatamente. Este Range Rover não vai ao 30, obviamente. E se for ao 30, não vai carregar a mercadoria necessária para aquele fim, ou seja, para um negócio. Temos aqui um problema também que ocorre com muita frequência. Outra questão da disciplina, ok? E o Rui mencionou aí muito bem, é depois confundir aquilo que vira caixa. O que vira caixa não é dividendo. E é preciso fazer mesmo cursos de superação, ainda que sejam pequenos cursos, que o INAPEN tem, que as escolas do Estado, ao nível de INAFOPs e outras, os centros de formação, têm pequenos cursos, e hoje até nas redes sociais, há pequenos cursos de como gerir um orçamento, de como gerir um pequeno negócio. E as pessoas têm acesso a ela. Por que não o fazem? Temos aqui um dilema, que é o dilema da disciplina, que é o dilema do imediatismo. E esperar que o negócio gere suficientemente receita, okay? que remunere os fatores todos produtivos, os primos, os amigos, os funcionários em geral, que precisam de ser pagos. E essa remuneração é devida e on time. Não tem disciplina, atrasas com o pagamento de salários, por exemplo, é um indicador muito mau. A banca, por exemplo, olha para o pagamento pontual dos salários. Certo. Se este empreendedor, por pequeno que seja, não paga pontualmente as suas contas, internamente, nem estamos a falar externo, porque a banca é um elemento externo. Se internamente não paga, por exemplo, ao prestador de serviço, que lhe colocou a mercadoria no dia, que deu 15 dias ou 30 dias para o pagar, não paga. Ok? On time. Ou na data acordada. Não paga a remuneração dos seus funcionários. Não desconta e não paga o INSS, e temos relatos do INSS que há empresas, principalmente não digo, porque é um conjunto de várias empresas, umas pequenas, outras médias e outras grandes, que não pagam, ok? Simulam até descontar aos trabalhadores. Portanto, este é um sinal. É um sinal de preocupação para a banca, porque de facto... É um alerta vermelho que não permite... Temos aqui uma dificuldade depois de dizer, bom, vamos olhar que provavelmente vai fazer isto também a honrar com a prestação de crédito e também ao outro lado. Também já se conhece que o sistema judicial leva muito tempo. Certo. E também o empreendedor, os clientes também jogam com isso. Portanto, se não temos que ter um sistema judicial. Há de ver, a Marinela, que com o sistema judicial, para as questões que têm a ver, com inadimplência, com incumprimentos, a funcionar em pleno, há de perceber que a banca vai ter, e isto joga um papel fundamental no ambiente de negócios, e há de perceber que a banca vai estar muito mais aberta, até descurar determinado tipo de princípios, porque ela vai dizer, bom, até já me deu esta garantia, então vou executar a garantia facilmente. Não se executa a garantia por chamar o cliente ao seu gabinete, ao banco. Não, nem que chama a polícia. Aquilo vai via tribunal. E tribunal, estamos a falar justamente do sistema judicial. Certo. Se o tribunal não julga procedente, ou se aquela garantia deixou de existir, por exemplo, ou o tribunal leva tempo para tomar decisão, 3 anos, qual é o tempo médio que nós temos aqui como indicador? É outro elemento desencorajador de arriscarmos-nos para créditos, mesmo com garantias,
Porque, de facto, o sistema judicial leva uma eternidade. Não há banco subsista, porque durante aquele período em que vai esperar, o que é que acontece? O banco criou imparidade, impactou sobre o seu capital, Certo. impactou sobre o seu rácio, sobre a habilidade regulamentar, impactou sobre a sua capacidade de financiar outros projetos que provavelmente estavam em melhores condições de o bancar em termos de disciplina, de organização, de quem os recebeu. É E aí possível nem termos mesmo o dentro, mercado- é possível termos dentro dos bancos este didatismo, ou seja, cabe aos bancos, cabe à sociedade, cabe às escolas, à academia, a quem cabe que esta conversa mais didática sobre aquilo que é necessário fazer dentro de casa chegue ao empreendedor. Cabe Essa é a todos, minha cabe penúltima todos. pergunta, só tenho mais A uma pergunta. responsabilidade era a nota Rui. que eu tinha dado, não é? Que a responsabilidade não cabe apenas ao Estado, garantir que tenhamos aqui um sistema judicial pronto, organizado. Cabe à empresa, cabe ao empreendedor ter essa disciplina, ter essa organização. E atenção que o Cláudio levantou, que organização não significa que eu vou ter logo um sistema XPT. Informático. Não. Eu posso ter um Excel. Onde Mesmo até um meu- caderno. Um cadernozinho. caderno. Onde eu tenho, que digo, entrou X, saiu Y para fazer isto. Ou seja, organizadinho, não é? E ao mesmo tempo, e atenção aqui Tem que ter que eu registros. daria, que independentemente do que for, fontes alternativas de investimentos, como a nossa, também não vão conseguir, e aqui o Fundo Quimbo, também não vai conseguir financiar nem investir no empreendedor que não tem esses três elementos. Perfeito. Então vou para a minha última pergunta, Rui. Diga. Fizemos 50 anos de independência, não é? Os próximos 50? Temos esperança? O que é que será? Como é que vês este país? A partir das tuas lentes, o que é que será dos próximos 50 anos? Isso é uma pergunta complexa. No meu setor de atuação, que é onde se calhar mais facilmente eu consigo tentar ter uma bola de cristal, não tenho. Não temos. Eu diria, acho que sim. Eu diria que 50 anos é tempo suficiente para todos esses temas que foram levantados aqui possam ser corrigidos. Dá-nos tempo. Temos tempo para o fazer. 50 anos também devemos ter coragem de olhar para o espelho, dizer aonde é que a gente cometeu os erros e como é que conseguimos corrigi-los. 50 anos também deverá dar-nos a possibilidade de estruturar outras fontes, estruturar aqui outros mecanismos para a diversificação económica. Porque a diversificação económica não acontece do dia para a noite, também não acontece só quando é o Estado a falar. O Estado tem a sua parte, mas como falamos aqui, a sociedade, nós todos temos uma cota à parte. Todos nós, a sociedade angolana tem essa responsabilidade. Eu costumo sempre dizer, no nosso micro, se eu como empreendedor, na minha pequena empresa, sou organizado, pago o imposto que é devido, pago os salários a tempo, pago os meus fornecedores, aquele fornecedor que eu estou a pagar a tempo, que me prestou o serviço na fé, na boa fé, que você iria pagar, ele também tem pessoas com quem ele deve. Portanto, se eu, empreendedor, não pago o fornecedor, ele, do outro lado, também não consegue cumprir com as suas obrigações. Portanto, isto é tudo um ciclo. Portanto, eu diria que isto, e assim eu espero, é o meu sonho, que nos próximos 50 anos algumas dessas coisas sejam resolvidas entre nós, angolanos. E que também, sem dúvida, possamos ter uma visão de que Angola não está sozinha. Portanto, nós não podemos viver apenas no contexto Angola. O angolano que está aqui tem que perceber que acaba por estar interligado a tudo que ele faz, está ligado ao mundo. E se tivermos essa percepção, facilmente conseguimos também tomar decisões aqui internamente, mas que vão afetar os países vizinhos, que vão afetar as próximas gerações. Portanto, é importante essa mudança, vamos dizer, de pensamento, de que eu, Rui, só olho para a minha casa, então a minha casa só é que é importante. Não, eu tenho que pensar que tudo que eu fizer aqui na minha casa, se eu partir a parede
aqui deste lado, se calhar que está ligado ao vizinho, também vou causar danos ao vizinho. Então, este, diria, ato de cidadania, de irmandade, é importante existir. Temos que ter essa atenção. E aqui bate depois em tudo que já falamos, tal como eu dei o exemplo de que o empreendedor que não paga o salário, que depois não paga o fornecedor, também tem a ver com isso. É eu ter noção. Não paga impostos. Não paga contribuição social. Não pode. Ou INSS. Portanto, eu espero, e esse é um sonho, é um desejo, espero que a gente entenda que a responsabilidade não é apenas do Estado. O Estado não é aquela coisa que está aí na nuvem. Não. E Angola não é aquela coisa que está ali na nuvem. Angola é nossa, portanto é a responsabilidade de cada um de nós que aqui está para fazer a sua parte. Então, é isso que eu espero. Muito e nós, obviamente, vamos estar sempre aqui, como Velhinhos. instituição, preparadinhos, velhinhos até lá, né? Obrigada, Rui. Para poder apoiar os empreendedores. Obrigada, Rui. Vou passar para o Cláudio. Pois, Última palavra. Marinela, aqui também era bom termos aqui só mais uma chega rapidamente. Vou tentar sintetizar ao máximo Sim, senão matam-nos para ali. ser eficaz. Certo. Tenho dito que quem faz um pequeno negócio tem que gerar renda ou receita. Não pode dizer ao banco que tem um negócio, mas o banco não vê nenhum lei depositado no banco. Portanto, a receita, se não passa pelo banco, como é que o banco percebe que o que está no projeto e o que está a ser dito pelo promotor daquele pequeno negócio, ok? Como é que o banco percebe e captura isto? Não por ser dito. É por existir a alocação dessas pequenas receitas. Se é 1 milhão de kwanzas, se são 500 mil, são 300 mil, está no banco. Pelo menos as receitas passam pelo banco. Porque é muito difícil. Se não tens um sistema que faz um registro mais fiel, que é informático, que não estamos a exigir, não é isso, ok? É muito difícil fazer prova que de facto eu tenho receitas no mês de 300 mil ou de 500 mil. Mas tens um banco ao lado. Tens canais remotos dos bancos que oferecem, sem necessariamente ir ao balcão. Mas, entretanto, não se vê esses fluxos dentro do banco. Não passam pelo banco. E uma sugestão é, quer ter um relacionamento com o banco saudável, transparente, coloca os seus recursos no banco. Vai pagar salários aos seus funcionários ou pequenas compras, não vai colocar tudo, não precisa pôr tudo, mas pelo menos uma parte tem que estar no banco. A partir dali, o banco percebe os seus fluxos e traça até uma curva. O banco começa a perceber, ok, tem saldos médios de Y, do montante X, ok? Tem determinados pagamentos que ele faz pontualmente das receitas, vai para a prestador de serviço. Não vai, por exemplo, para si próprio. Apenas é um montante que dedica ou destina como gestor e dono do promotor do projeto ou do negócio, como também uma forma de salário. Por exemplo, Claro, quem claro. define um salário não sai daí. Claro. Disciplina. Porque um pequeno negócio não se pode misturar. Se é o dono, é o proprietário e é também o gestor e tem que se compensar, tem que definir um salário. Não pode ser hoje 1 milhão, amanhã 2 milhões, depois da manhã já são 3 milhões. Isto dá outro sinal de que não há disciplina, não há compromisso com o negócio, que se misturam as coisas. Esta era uma chega que eu gostaria de dar aos empreendedores, que é preciso termos sinais fundamentais. E depois, não é chegado ao banco um negócio que nunca passou nenhum fluxo pelo banco e logo o primeiro pedido é crédito. Qual é a relação de confiança estabelecida? O facto de ter aberto uma conta não significa dizer que já exista uma relação de confiança. Não. Existe relação de confiança quando há passos fundamentais. Abriu a conta, pediu um cartão, pediu um adiantamento ainda em termos pessoais, pequenino, devolveu sem problema nenhum, tem todos os registros dentro do extrato de conta do banco, ok? E o banco começa a perceber qual é o perfil deste cliente, qual é o comportamento desse cliente. Se não passa por ali, fica muito mais difícil apenas pelas palavras bonitas ou por uma visita que o banco vai fazer, porque o banco não vai fazer visita todos os dias. Claro. E então é preciso criar esta relação muito próxima, ok, com o banco de transparência, que permita ao banco perceber o seu negócio, permita perceber as suas receitas, os seus fluxos financeiros, sem desconfiança, sem temor de que aquilo que está a ser dito, aquilo que está no papel, é exatamente o que corresponde ao que na prática existe ou se faz. Por fim, microcrédito. Precisamos perceber que as sociedades de microcrédito são destinadas mesmo. Por quê? Porque um processo na banca
de avaliação de risco é um processo, primeiro, laborioso, exigente, que exige em geral, um projeto sólido, sofisticado, de viabilidade econômica e financeira. O microcrédito não. Portanto, quando temos um negócio pequeno, temos as sociedades de microcrédito. E, por favor, empreendedores, não vão à sociedade de microcrédito ou microfinanças, pede um crédito e vai também à banca, pede outro crédito. Por quê? E este é um desafio que temos para as autoridades de regulamentação dessas sociedades, porque uma coisa é a CIRC, ao registro da CIRC, que são os bancos. O registro das sociedades de microcrédito e de microfinanças em relação a esses empreendedores e os seus clientes, não temos um cruzamento de dados, numa base de dados em que me permita perceber que, afinal, na sociedade de microcrédito esse cliente está em já dívida. Já começa a existir os os créditos, fundos. já Os fundos está em também cumprimento, mas e, continua afinal, à procura de outros. E foi-se financiar na banca. Portanto, que é aquilo que eu dizia, não há um compromisso, não há responsabilidade, e é preciso que os nossos empreendedores comecem a pensar, serem responsáveis, assumir compromisso, não é só com a banca, compromisso com os seus próprios empregados, Certo. disciplina consigo próprio, defina qual é o valor que mensalmente vai lhe remunerar a sua participação naquele negócio como gestor, como cuidador dele. Portanto, e vai começar a partir dali a projetar uma imagem de confiança, uma imagem de transparência que provavelmente nenhum banco irá hesitar sequer, fazer uma alocação de um financiamento ou uma sociedade de microcrédito. Aí precisávamos de empreendedores na sala Esta é a verdade. para poder discutir este ponto. Não, mas esta é a verdade. mas Porque, eu queria claro que... que há aqui uma questão que é a democratização do acesso ao crédito. Mas tem regras. Nenhum país, em nenhum estágio da empresa ou de projeto, se concede um crédito sem haver análise de risco, sem haver, portanto, cumprimento de regras e compromissos assumidos. E entrega de garantias também. Aliás, em toda e qualquer relação, mesmo em relações pessoais, são precisas de relações de confiança. Verdade. Mesmo com a minha senhora, é preciso construir uma relação de confiança. Com o meu vizinho, relação de confiança. Com o meu colega, relação de confiança. Como é que se constrói isto? E é este o tema fundamental. Construindo relações de confiança, é possível, sim, esbatermos esse distanciamento entre banca, agentes econômicos, empreendedores, o que sejam. Muito bem. Passamos para os 50 anos? Analisando Os que 50 levamos nisto. 50 anos a chegar aqui, como é que vê Angola daqui a 50 anos? Sim. Acha que as bases para este lugar muito mais equilibrado, em que cada um cumpre com o seu papel, estão a ser criadas essas bases? As bases, e passa por aquilo que nós acabamos por falar aqui. Primeiro é necessário um sistema judicial mais moderno, célere e eficiente, que permita conferir melhor ou melhorar o ambiente de negócios. Em que a incerteza que paira hoje na recuperação de um determinado crédito, seja esbatido. É preciso termos bem conscientes de que vamos ter que fazer esse caminho logo. Mas estamos a fazer? Bom, o sistema judicial há de, não sei exatamente, não vou falar de um sistema que eu não conheço, conheço apenas de operações em particular, mas não conheço reformas que estejam a ser feitas que convirjam para esta eficiência que estamos a dizer, para essa celeridade dos processos que dizem respeito, portanto, aos incumprimentos ou execução de uma garantia. E é isto que temos que fazer. Este é um do que eu penso que possa ser melhorado. Um segundo aspecto tem a ver com o comportamento humano das empresas, das pessoas, das famílias e parte de uma base, educação. Está-se a fazer literacia financeira, tal conforme a literacia digital, para aumentar os níveis de conhecimento dos produtos e serviços, dos direitos e deveres, de pessoas, ou das pessoas, e até das próprias empresas. Aliás, quando vimos aqueles indicadores, relatos de que empresas que não pagam a energia que consomem e uma dívida colossal da Ende com os seus clientes, quando ouvimos um INSS dizer que há trabalhadores que hoje até já passaram a idade de reforma, já passaram a reforma, e não têm como ter uma pensão porque a empresa afinal descontava e não afinal pagava o INSS,
Então estamos a falar aqui de um tema de educação, de princípios, de valores. Portanto, para mim, se funda esse comportamento e estas dificuldades enormes por esse desequilíbrio, okay, que ainda temos na questão de educação, até do próprio seio familiar. Então, Okay? Começa na base familiar, no sistema de ensino, ainda que nós tenhamos todos a fazer literacia financeira, literacia digital, okay? Vai levar o seu tempo, mas o caminho é por aí. Mas Portanto, achas que a ali onde se fundam literacia os princípios financeira é de só... compromisso, de responsabilidade, de respeito, ok? E é aí onde se funda. É o investimento no indivíduo, porque não existe país nem instituição. Ia provocar, é mesmo só para provocar, a literacia financeira não é apenas para o empreendedor. Não. Mas é O cidadão. o cidadão. É o cidadão. E É a aqui o pessoa, antes de cidadão tudo. é para as pessoas que também estão É o centro. no banco. Que É o trabalham para a indivíduo. banca, que trabalham Também, para o exatamente. setor todo financeiro. Sim. No final não do nos dia- surpreendamos, por exemplo, que há próprios bancários que não conhecem os seus produtos. Não Exatamente. conhecem as características do produto que estão a vender. Porque Isto falta é um também caminho a tal também. disciplina para estudar E e, é a tal preciso, disciplina para e é crescer. preciso esse conhecimento integrado. Está a ver? Quem vai atender, como eu dizia, quem vai fazer a análise de um projeto, quem vai fazer a venda de um produto, tem que Tem dominar que as conhecer. especificidades do produto, até inclusive o produto do seu concorrente. Exatamente. Ok? E estes são os desafios que têm a ver com literacia, têm a ver com conhecimento, têm a ver com investimento em formação, com especialização. Muito bem. E, portanto, 50 anos vamos fazer se de facto fizermos este caminho nesses aspectos fundamentais que aqui toquei. Muito bem. Muito obrigada a ambos, Rui e Cláudio. Foi uma conversa, de facto, muito inspiradora. Não foi tão inspiradora, foi mesmo uma aula prática de como podemos andar, de que devemos fazer para construir esse país que todos nós almejamos, mas que às vezes podemos não entender o quão difícil é cada um contribuir a nível pessoal para chegarmos lá. Esse foi o podcast Conversas de Bolso com os nossos ilustres convidados. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem atentos ao próximo. Muito obrigada.